alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje temos a nossa aula de número 57 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai começar uma temática que é possível que vocês não conheçam, né? Se torna um pouquinho difícil no comecinho, mas depois, no desenrolar, vocês vão ver que é bem tranquilo e vocês vão trabalhar aí por diversos anos essa temática, inclusive no ensino médio, que é plano cartesiano. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então essa é a parte 1. Então, os objetivos dessa aula são conceituar álgebra e geometria, conhecer quem foi René Descartes e uma de suas contribuições para a matemática, entender o que é o plano cartesiano e como ele funciona, compreender o que são as coordenadas e fazer exercícios definindo-as, analisar coordenadas geográficas, determinando-as conforme as regiões solicitadas. Então, vocês precisam para essa aula, lápis, caneta, borracha, o caderno. Se tiver uma régua, também ajuda para estar fazendo aí os desenhos que a gente vai precisar realizar para essa aula. Então, antes da gente adentrar sobre plano cartesiano, a gente vai entender alguns conceitos, tá? Para vocês compreenderem como surgiu o plano cartesiano. O primeiro conceito é álgebra, talvez já ouviram falar. Então, a álgebra ela é definida como o ramo da área, né, o ramo da matemática, responsável por estudar os números e as suas propriedades. Né? Por exemplo, as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, está na álgebra. Também as unidades de medida, tá? A gente já trabalhou sobre unidade de medida, metro, quilômetro, quilo, enfim, tá, pessoal? Então, isso é álgebra, quando eu estudo realmente os números em si. Mas, prof, matemática é número, obviamente, mas nem tudo na matemática envolve número, porque nós temos também a geometria, tá? A gente já trabalhou sobre geometria, então a geometria é essa área da matemática que a gente estuda as formas geométricas, desde o comprimento, a gente estuda a área, estuda o volume, tá? Então, a gente já trabalhou sobre a geometria plana, que são essas figuras geométricas bidimensionais, né? Quadrado, triângulo, enfim. E também trabalhou sobre a geometria espacial, quando eu tenho uma figura geométrica tridimensional. Tá? A gente viu ali os poliedros e os corpos redondos. Ok, pessoal? Então, nós temos também essa área da matemática. Tá? Então, álgebra, números, geometria, formas geométricas. E com isso a gente entende, a gente vai compreender aqui quem foi o René Descartes. Ele nasceu no ano de 1637. O René Descartes, que era, né, ele foi filósofo, ele foi físico e também matemático, ele teve uma brilhante ideia. Qual foi a ideia dele? Relacionar a álgebra junto com a geometria. Então, vamos relacionar as duas coisas. E aí, ele deu início ao que ficou conhecido como geometria analítica. Ok, e é sobre isso que a gente vai estar trabalhando hoje, que seria, né, o plano cartesiano. Tá? O plano cartesiano, ele é um plano, tá, algo que a gente faz em uma superfície plana, né, a gente faz no quadro, a gente faz ali no caderno, no computador, enfim. E ele é formado por duas retas numéricas. Lembra o que são retas numéricas? O próprio nome já diz, né? Uma reta constituída por números, 0, 1, 2, 3, 4. Esses números, eles precisam seguir uma sequência, tá? Não necessariamente que precisa estar todos eles. Eu posso seguir de 2 em 2 e se eu fizer um risco aqui, eu deduzo que aqui está o número 1. Ok, pessoal? Mas ele precisa seguir uma sequência. Eu não posso colocar o 0, 2, aí depois aqui o 4 e daí o 1. Não está seguindo sequência, ok? Então, uma reta de números que segue uma sequência. No plano cartesiano, nós temos duas retas numéricas, tá? Uma delas vai ficar na horizontal e a outra delas vai ficar na vertical, ok? Então, são duas retas numéricas perpendiculares. O que é perpendicular? É aquela que faz um ângulo de 90 graus. A gente já vai ver ali sobre os ângulos, tá? Esse ângulo aqui seria o quê? 90 graus, tá, pessoal? E nesse plano cartesiano, a gente pode estar
demarcando localizações. A gente vai estar treinando durante a aula e vocês vão compreender bem tranquilamente. Falando sobre a questão dos 90 graus, analisem esse círculo. O círculo, ele é composto por graus, tá? Conforme ali a sua abertura. Então, o grau sempre vai começar no 0, ele vai dar a volta e vai chegar, né, vai fechar em 360 graus. 90 graus é aqui, seria 1/4 do círculo, tá? Olhem aqui, ó, 0 até 90, aqui fecha 90 graus. Aí nós temos o 90 a 180, também fecharia 90 graus. 180 a 270 também fecharia 90 graus. E 270 até 360 também fecharia 90 graus. Ok, pessoal? Então, isso é uma duas retas numéricas perpendiculares. É quando eu tenho a reta em 90 graus. Por que está escrito sobre 90 graus? Porque se eu falar que são apenas duas retas, a pessoa pode simplesmente fazer isso daqui. Faço uma reta assim e a outra reta assim. Vai dar 90 graus? Não, vai ter uma abertura menor, vai ter uma abertura, não sei, 60, 50 graus. Por isso, é bem importante que vocês compreendam isso, ok? E basicamente seria o quê? Uma reta na horizontal e uma reta na vertical, ok? Bem simples de estar montando, né, de começar a montar aqui o plano cartesiano. Essas retas numéricas, né, então como você já estudou em outras aulas, né, a reta numérica, a reta formada por números, já citei aqui, ela pode se apresentar tanto na vertical quanto na horizontal. Quando a gente trabalhou sobre retas numéricas, a gente viu ela principalmente na horizontal, certo? Ela deitada. Mas nós temos retas numéricas também na vertical, ok? E também tem que seguir a sequência, bem importante. Então, observando aqui no slide, então nós notamos essas duas retas, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na vertical, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Notem que a sequência na vertical, ela começa de baixo para cima, tá? Porque se eu começar, porque ela continua, imagine que ela continua. Se eu começar de cima para baixo, eu não posso continuar aqui, porque senão o que acontece? Se eu começar 0, 1, 2, 3, 4, e daí eu quero fazer o 5, eu não pode seguir aqui, tá? Então tem que começar de baixo para cima. Ok, pessoal? Espero que estejam compreendendo aqui sobre plano cartesiano. Continuando então, as retas do plano cartesiano. Então, aqui nós temos o nosso plano cartesiano, tá? É basicamente isso aqui. O plano cartesiano, ele é formado por duas dessas retas, uma responsável pela coordenada horizontal e a outra na vertical. E elas possuem nomes, tá? Quando eu tenho ela, né, deitadinha ali na horizontal, ela se chama abscissa, tá? Nome diferente. Quando eu tenho ela na vertical, né, para cima, de baixo para cima, eu tenho uma ordenada, né? Ao lado você observa as retas. Essas retas são do primeiro quadrante, tá? Vocês vão estudar que é possível fazer o plano cartesiano com mais quadrantes, ou seja, eu posso seguir essas retas, faço o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante, ok? Então, nós vamos trabalhar apenas esse aqui, por quê? Porque agora no quinto ano vocês não vão se aprofundar, vocês vão ter apenas uma breve noção sobre plano cartesiano, ok? Então, primeiro quadrante, só ressaltando se caso vocês fizerem a leitura em algum momento para vocês entenderem o que seria o primeiro quadrante. Então, agora a gente vai, prof, então como que eu faço o plano cartesiano? O plano cartesiano está aqui, mas a gente vai trabalhar nesse plano, tá? Então, formando um plano cartesiano. Para fazer um plano cartesiano, é preciso primeiramente definir pares de números para representar a coordenada. Então, aqui, né, eu não marquei mais os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, aqui eu tenho, os dois estão no mesmo plano cartesiano, tá? Ali não tem o 4, o 5. Então, temos aqui o plano cartesiano montado. A primeira coisa, eu vou definir a minha coordenada
Nesse caso, é a coordenada A. A gente geralmente utiliza letras para definir coordenada. Coordenada A, coordenada B, coordenada C, enfim, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou definir dois números que vão indicar a minha coordenada. Nesse caso, está o número 2 e o número 3. Bem importante ressaltar. Primeiro, eu sempre cito o número da abscissa, ou seja, o número que está aqui embaixo. E depois da ordenada, tá? Então, primeiro eu sigo esse e depois eu sigo esse, ok? Não pode esquecer isso, porque se eu fizer o contrário, a coordenada vai ser diferente. O que é essa coordenada? É uma localização, é um ponto em específico, tá? Nesse caso, a minha coordenada A, ela é 2 e 3, tá? 2,3 porque está numa sequência. Mas não é 2 inteiros e 3 décimos, tá? Não é isso, é apenas coordenadas. Para definir essa minha coordenada A, eu vou ali no 2 e 3. Então, na minha abscissa, eu vou seguir com o número 2. O que eu vou fazer? Eu vou chegar no número 2 e fazer pontinhos para cima. As pontinhos para cima, pontinho, reta, enfim. Vou seguir uma linha reta para cima. E o 3 seria o quê? A minha ordenada, ou seja, a área vertical. Então, o 3, eu começo aqui e vou seguindo. Note que vai ter um ponto de encontro entre o 2 e o 3, que seria este pontinho aqui, ok? Aqui está a minha coordenada A. Certo, pessoal? Que é a mesma coisa que vocês observam ali, tá? Então, tenho meu plano cartesiano montado, eu vou focar na minha coordenada. A coordenada A possui, né, o 2 e o 3. Automaticamente, eu vou primeiro no 2, que seria a linha deitada, que é a abscissa, e depois eu vou no 3. E aí, ponto de encontro é a minha coordenada. Isso é formar o plano cartesiano. Pessoal, então vocês vão continuar isso daqui, tá? Montem lá no caderno, se vocês ainda não escreveram, montem esse plano cartesiano e aí a gente vai fazer, né? Então, a coordenada A a gente já fez, que é o 2 e o 3. Vocês vão fazer a coordenada B, o 4 e o 1. Onde será que chega esse ponto da coordenada B? E a coordenada C, o 1 e o 2. Pessoal, pausem o vídeo, tá? Para fazerem, foquem aqui no slide, pausem o vídeo e a gente já volta para ver se vocês acertaram. Pessoal, então vamos lá. Então, coordenada A, 2 e 3. Coordenada B é o 4 e o 1. Começo embaixo, o 4 está aqui, sigo a minha linha. E o 1 está aqui, sigo a minha linha. Onde é o ponto de encontro? Aqui. Então, aqui é a minha coordenada B. Espero que para vocês tenha dado no mesmo local. Por isso é muito importante a sequência, tá? Porque se eu pensar o 4 aqui e o 1 aqui, o que vai acontecer? A minha coordenada seria aqui, totalmente diferente, tá? E na coordenada C, a minha abscissa, no caso, é o 1. Sigo para cima, cuidado para não confundir com os outros. E a minha coordenada é 2. Então, aqui. Então, entre o 1 e o 2, a coordenada C ficaria localizada aqui. Depois, vocês podem, para simplificar, para deixar mais bonitinho, não precisam deixar essas linhas evidentes, tá? Vocês podem apagar essas linhas, é apenas para mostrar como se chega. Com a prática, vocês nem precisam fazer a linha, vocês olham, se fosse, não sei, 2 e 3, você segue o 2, segue o 3 e vai chegando até ali. Ok, pessoal? Então, essas seriam as respostas. Agora, pessoal, vocês vão dar as coordenadas. Aqui nós temos um plano cartesiano mais interessante, ele é em quadradinhos, tá? Então, observem aqui e deem as coordenadas. Vou dar um exemplo aqui na primeira, tá? O rosa, ele está em qual coordenada? Eu preciso olhar primeiro embaixo. Então, o rosa, ele está na coordenada 2,6, ok? Essa é a coordenada do rosa. E é isso que vocês vão fazer com as demais.
Então, observem aqui o slide, tá? E vão seguindo pelas cores. Podem até utilizar ali o lápis de cor para estar executando, ok? Já voltamos aí com as respostas. Então, as coordenadas. Então, aqui em cima, no vermelho, nós temos a coordenada, nós temos a abscissa 5 e a ordenada 10. Então, 5 e 10. No verde, nós temos 10 e temos 7. 10 e 7. Aqui que eu já tinha citado, né? 2 e 6 da rosa. De cinza, 4 e 4. E de azul, 8 e 2. Pessoal, espero que tenham compreendido bem esse exemplo aqui. Ficou bem tranquilinho para estar compreendendo bem essa questão de plano cartesiano. E para finalizar, eu trouxe para vocês sobre coordenadas geográficas, talvez já tenham ouvido falar. Para que cada ponto da superfície da Terra, ou seja, do chão do nosso planeta, pudesse ser localizado no mapa, né? Se eu quero localizar qualquer ponto no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias, essas linhas não existem na superfície, tá? Chamado Sistema de Coordenada Geográfica. O que é isso? A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela interseção de um meridiano e de um paralelo. Como assim, prof? Os meridianos, eles são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul. O que é o sentido norte e sul? É o sentido, né, nesse sentido aqui, norte-sul, ok? Esses são os meridianos. Já os paralelos são as linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste, ok? Aqui seria o paralelo. Meridiano vertical, paralelo horizontal, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, é bem importante que vocês assistam, é um vídeo mega rápido, tá? Para vocês compreenderem bem essa questão das coordenadas geográficas, ok? Então, acessem os slides, cliquem no vídeo, daí vocês vão estar compreendendo. Aqui, pessoal, então disponibilizei para vocês, né, o planisfério da Terra, um mapa do nosso planeta. Eu vou pedir para vocês observarem bem os slides, aqui ele vai estar inclusive em graus, e vão determinar quais são os pontos, né, as coordenadas na abscissa e na ordenada, tá? Seria aqui no paralelo, a gente começa no paralelo e vai para o meridiano. Então, determinem ali, escrevam no caderno, espero que consigam visualizar no vídeo os números que estão em graus, ok? E a gente já volta com as respostas. Pessoal, então, esses pontos, né, eu coloquei 4 pontos aqui porque outros pontos eles trazem números negativos, que são os outros quadrantes, e a gente não está trabalhando, lembra? A gente está trabalhando o primeiro quadrante. Então, começando aqui, nós vamos para um ponto aqui da África, o ponto D. Eu começo fazendo aonde? No paralelo, que no caso seria 20 graus. Posso colocar apenas 20, tá? E aí, no meridiano, 0 grau. Então, eu tenho 20 e o 0. Essa é a minha coordenada. Aí, o ponto B. Primeiro aqui, nós temos na abscissa 60 graus. 60, 80, 60. 60 graus. E aqui, no meridiano, 40 graus. Então, eu tenho 60,40. Aí, o ponto C, nós temos aqui 40 graus e mais acima 100 graus. E o ponto F, nós temos 60 graus e 100 graus. Ok, pessoal? Essas seriam as respostas. Espero que vocês tenham conseguido visualizar, tá? Se não conseguiram, nos slides, vocês podem acessar esse link aqui, copiar, colar, que dá para visualizar daí bem essa imagem, ok? Então, pessoal,
Espero que tenham compreendido essa questão do plano cartesiano. Na segunda aula a gente vai continuar esse estudo, tá? Ele não é complexo, mas no início às vezes pode confundir, porque é uma modalidade um pouquinho diferente que vocês estão trabalhando na matemática. Agora vocês vão realizar alguns exercícios aí para estar treinando o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!